Olá pessoal, como vocês estão? Espero ter todo mundo bem, todo mundo se cuidando. Esse momento é complicado, é difícil, mas a gente vai tentando fazer o que der, né? Claro, desejar a vocês um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, um bom momento após uma maratona interminável de Counter-Strike ou qualquer outra coisa, mas enfim. Então aqui a gente vai para mais uma videoaula, que nós vamos abordar aqui nesse segundo bimestre aqui no caso, a gente vai falar sobre a crise europeia e o Brexit. Entender que na verdade é tudo uma sequência de fatos. Que tem coisas da crise europeia vão levar ao Brexit. E o Brexit acaba levando a algumas crises europeias também. Tá? A ideia é seguir mais ou menos a mesma ideia do primeiro vídeo, né? Seja aulas até no máximo 15 ou 20 minutos. Vai estar na descrição aqui o link para acessar essa apresentação de slides. E também vai estar o link lá para uma atividade no blog, tá bom? Então não deixem de tirar suas dúvidas, o contato está aqui, o e-mail e também o endereço do blog, e na descrição vai estar tudo lá. Tá bom? Pode tirar dúvidas pelo e-mail, pelos comentários, qualquer coisa, tá bom, gente? Então vamos lá. Quando a gente pensa em crise europeia, a gente não está pensando apenas em um aspecto, ou seja, em apenas uma situação, como por exemplo com uma questão política ou questão assim, acaba tendo vários fatores que acabam levando a uma crise que vai respingar na política, que vai ser a questão da estrutura da União Europeia como um todo, né? Não só da União Europeia, mas da Europa como um todo, porque não é todo mundo que faz parte da União Europeia. Vocês já fizeram trabalhos, pelo menos a maioria de vocês aqui das minhas turmas, fizeram uma apresentação de slides e colocaram ou União Europeia ou Mercosul, NAFTA, assim, ficou entre esses aqui, né? Então quem fez da União Europeia já sabe mais ou menos como funciona, pelo menos um pouco. Nem tudo, né? Mas sabe alguma coisa e já dá para ter uma ideia, né? Então vamos lá. Então o que acaba acontecendo? Com essas crises, você tem crises econômicas, que depois teve uma crise humanitária que sucedeu, que não tem a ver diretamente com a crise econômica, mas contribuiu para ela de alguma maneira. E o que vai acabar acontecendo são que você tem tensões, ou seja, dentro e fora da União Europeia, e vai evidenciar alguns problemas que existem. A gente pensa que a União Europeia como um todo é um mar de rosas, mas não é bem assim. Tem lá seus problemas, né? Então aqui no próximo slide, a gente tem aqui da questão da crise econômica. Então entendeu por que tem uma crise econômica, né? Então, porque na verdade você tem países de vários níveis, né? Ao mesmo tempo que você tem uma Alemanha, que é um país extremamente forte, a segunda, uma das maiores economias do mundo, a principal economia da Europa, tudo mais. Você também tem uma Romênia que é um país ainda bem pobre, né? Então você vai ter países de níveis diferentes. E quando você está em países de níveis diferentes, é como você, por exemplo, você ser um pobre indo frequentar, por exemplo, o Clube Pinheiros, ou então um clube de elite, assim, um clube que é caro a mensalidade, que é aquelas coisas tudo, você tem um monte de coisa, mas é que é muito caro manter. Porque aí você tem que manter um padrão muito alto, e aí, consequentemente, você não tem condições de manter. Então, ou seja, você vai ter, para você cumprir os compromissos, que você tem que investir em infraestrutura, você tem que investir em um monte de coisa. E muitas vezes não sobra dinheiro para você investir em tudo isso aqui e ter alguns benefícios para a população. Essa que é uma questão importante. Então, muitas vezes os países começam a se endividar. E se endividando, ele precisa pegar dinheiro emprestado, né, para usar e pegar dinheiro emprestado, você tem um monte de regras que você precisa cumprir antes de você ter o dinheiro. Então, por exemplo, então você tem que cortar gastos. Então, muitas vezes isso envolve reduzir salários, mudar regras previdenciárias, limitar a retirada de dinheiro, crises. Então, assim, isso vai colocando a economia sob pressão e essa pressão vai afetando todo, todo o mercado como um todo, né? Então, isso vai criando esse tipo de dificuldade. E aí a população não gosta, obviamente. Só que daí também o cara tá vendido, né? Porque ele tá, o governante, porque ele está. Ele precisa da ajuda externa, mas ele precisa cumprir um monte de coisas para conseguir esse dinheiro. Ao mesmo tempo, ele também não pode desagradar totalmente a população, que senão você gera questão de levantes, manifestações políticas, enfim. Tudo isso acaba complicando, né?
Então aqui no próximo slide a gente vê que uma consequência disso é o quê? O desemprego, porque aumenta o imposto, dificulta a formação do trabalho, o poder de consumo das pessoas é afetado, né? Então, e quando a gente pensa assim, claro, são 3 exemplos que tem aqui de países assim, que tiveram uma crise assim, importante. Você também pode colocar outros aqui, mas assim, Portugal, Grécia e Itália foram alguns dos que enfrentaram isso, principalmente no final dos anos 2000, né? Até no 2008, teve uma crise maior por causa principalmente do mercado americano, né? Graças à globalização, aconteceu um negócio lá na casa do chapéu, vai afetar aqui também, então não tem muito para onde correr. Mas aí o que acabou acontecendo? Você teve a questão, aumentou o desemprego, o poder de compra da população diminuiu, os custos aumentaram. Então você teve dificuldades. O caso da Grécia é um dos mais recentes, assim, mais chamativos, porque você tem uma redução grávida do poder de compra da população. Aí teve que impedir pessoas de retirar dinheiro dos bancos. Foi uma situação bastante complicada, assim, para poder pagar suas dívidas, tudo mais, e pegar mais dinheiro emprestado, mesmo que não fosse pagar, ou pelo menos ainda não pagou, tá se ajeitando, porque daí muitas vezes a política é muito complicada. Às vezes é como se fosse, por exemplo, um rico dando dicas de economia para um pobre, como se fosse aplicável fazer um negócio desse. E não é, obviamente, tem muitos fatores que vão dificultar isso. Então, assim, os países têm aos poucos saído, se ajeitado, mas aí você tem problemas estruturais, no caso da Itália, que você tem população envelhecendo, você também tem questões da própria, da própria mão de obra ser mais qualificada, ter uma boa qualificação, e no fim das contas as empresas querendo garantir o seu lucro, elas se mandam para outros países. É natural, é do jogo isso, né? E por aí vai. Junto com essa crise econômica, então a gente vê aqui no próximo slide, você tem uma crise humanitária. Então, o que acontece? As pessoas começam a migrar dentro do bloco, ou seja, então as pessoas que saem dos países mais pobres querem ir para os países mais ricos. Como a União Europeia ela tem tratado de livre circulação de pessoas, que é o chamado espaço Schengen, que seria basicamente um acordo entre os países da União Europeia para que dentro do bloco você não tivesse uma fiscalização tão exagerada, tipo fronteira. É como se aqui no Brasil você fosse de um estado para o outro. Você passa lá, não tem problema nenhum. Você vê no Alemão, você vê uma plaquinha dizendo assim, divisa de estados. Então, São Paulo, Minas Gerais, enfim. Você vê isso aí e no máximo que você vê é esse tipo de coisa. Agora, se você for do Brasil para a Argentina, para o Paraguai, você tem postos de fiscalização, tanto de um lado de um país quanto do outro. E você tem esses controles, eventualmente precisa mostrar passaporte, toda documentação, tudo, dependendo do país precisa de visto, enfim, de que país você é e de que país você vai e por aí vai. Na Europa não tem isso tão, assim, tem um acordo que permite você circular dentro da União Europeia tranquilamente, pelo menos na maioria dos países. Claro, os países que entraram mais recentemente, que é o caso de Bulgária, Romênia, ainda não estão incluídos nesse acordo, porque são países muito recentes ainda, então eles vão aderir em etapas, né? E outros países optaram por não aderir integralmente, que é o caso do Reino Unido, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e também Irlanda, outros países que não, que assim, verificam documentos, mas é um negócio bem mais tranquilo, né? Eles têm a questão dos extracomunitários, tudo mais assim. Ou seja, ninguém vai ser deportado, mas também vai ter um controle um pouquinho maior. Então as pessoas vão circular dentro desse espaço, querendo chegar em países melhores. Então o cara que vai sair da Romênia, da Bulgária, vai querer ir para a Alemanha ou para a França. Estão saindo também do leste europeu, também vão ter migrações e isso vai aumentar a questão da xenofobia, né, que é a discriminação contra os estrangeiros, contra pessoas de outras nacionalidades, com outras culturas, enfim, isso vai complicar bastante. Agora, então esse sentimento ele fica mais evidente e isso vai afetar também aqueles que vêm de fora do bloco, ou seja, que não são
europeus. Principalmente esse, porque no mesmo contexto, assim, que já faz algumas décadas, que a Europa acaba atraindo pessoas para lá. Principalmente da América Latina, por conta dos países das colônias, né, que eram das antigas colônias, né, então que tem uma facilidade maior para entrar nos países europeus. Você também da África, da Ásia, enfim. Então sempre houve também essas migrações, algumas de maneira mais tranquila, outras mais apertadas. Mas de qualquer maneira, vamos lá. Você teve no comecinho da década de 2010, né, que estamos encerrando agora, você tem a Primavera Árabe, né, que são várias revoltas que você tem em países árabes na África e no Oriente Médio, que mudança de governos, tudo. E também a Guerra Civil na Síria, que é um desdobramento da Primavera Árabe, mas que deu muito pano para manga, por assim dizer. Daí o que acaba acontecendo? As pessoas vão tentar ir para a Europa, qualidade de vida melhor, tudo. Então, a Guerra Civil da Síria acabou levando muita gente a fugir da Síria, entrar na Turquia e entrar na Europa tentando chegar em alguns países em específicos. A questão que fica é que tem países que se mostraram receptivos, que aceitaram receber essa quantidade de imigrantes, que na casa dos milhões, porque eles têm déficit populacional, ou seja, as pessoas estão tendo menos filhos, as pessoas estão vivendo bastante, estão tendo menos filhos, então, ou seja, pessoas que estão morrendo não estão sendo em tese repostas pela sociedade, ou seja, a população não está se renovando, está começando a faltar trabalhadores em alguns setores, principalmente nos setores mais básicos. Então eles falaram, tudo bem, vem aí. Só que o que acontece? Nem todos os países são assim, outros acabaram fechando muito tornaram muito difícil a entrada de imigrantes, a controle e tudo mais, então tem interceptado porque ou eles vão a pé e ficam parados em campos, como se fossem campos de refugiados, quase que isolados, né? Ou eles vão atravessando o mar Mediterrâneo e seus mares internos ali e tudo mais, e acabam sendo interceptados pelas guardas costeiras, pela marinha, e acabam sendo detidos, deportados, enfim. Então alguns países têm tornado isso. O caso da Itália, que teve um governo extremamente nacionalista, tempo atrás, agora a preocupação é outra no momento, né? Mas assim, então uma preocupação, então ele deu uma fechada mesmo, dificultou muito o trabalho, o acesso de imigrantes, mesmo estando bem perto da costa da África. A Hungria também teve um caso mais agressivo, na Áustria, pensando nos países da União Europeia, assim como um todo. Mas se você for pensar, você também tem na Sérvia, você também teve questões de campos de refugiados. Eles vão dificultando a passagem. Muitas vezes os caras nem querem ir para esses países em particular, eles querem ir para outros, que é o que nós vamos ver aqui no próximo slide. Que aqui você tem as rotas de migração dentro e fora do continente. Então, as setas vermelhas, no caso, elas são de fluxos de para a entrada na Europa, na União Europeia principalmente. Então você tem aqui. E os amarelos são os deslocamentos dentro do bloco. Então você vê que as setas vermelhas estão da África, da Turquia também, para países próximos a eles, né? Então no caso tem a Espanha, a Itália, a Grécia, Bulgária, tem recebido. Então no caso algumas das setas vão para a Sérvia, mas também da Sérvia vão para a Hungria, a Áustria, também dali para a Itália, e depois os deslocamentos acabam sendo principalmente para os principais países, que é França, Alemanha, Reino Unido. Em alguns casos, as setas chegam também a Dinamarca e Suécia, que são países que enfrentam a questão populacional. A Dinamarca não foi tão aberta a isso, mas a Suécia se mostrou mais aberta. Só que, se o cara tá no veneno, tá apertado, tá com dificuldade, ele não vai conseguir comprar uma passagem de avião e ir direto para a Suécia, até porque você também não deve ter rotas diretas de companhias aéreas saindo da Síria para a Suécia, né? Então ele acaba indo a pé, porque se ele está saindo é porque ele está com dificuldade, só que ele também não é tão ruim, ele não é tão pobre a ponto de não conseguir sair, né? Então
essa situação aqui que está se desenhando, né? E nesse próximo slide a gente vê aqui o seguinte, que nesse contexto você tem o Reino Unido resolveu que vai sair, que não vai brincar mais, que vai sair da União Europeia. Então, por conta dessas crises que foram mencionadas e também o próprio sentimento nacionalista em parte da população, de movimentos políticos e tudo mais, você tem esse processo. O Brexit nada mais é do que isso. O BR se refere a Britain, que no caso aqui está se referindo à Grã-Bretanha, né, que seria Great Britain, que Bretanha também é uma região da França, enfim. E exit, que é saída, né? Então, você tem essa situação aqui presente. Então, no próximo slide aqui, a gente vê o seguinte, que como uma promessa de campanha para que os partidos nacionalistas, aquela coisa tudo, apoiassem o primeiro-ministro David Cameron e ele tivesse a maioria lá do parlamento, aquela coisa toda, a Câmara dos Comuns, aquela situação toda. Então, foi prometido fazer um referendo para decidir se o povo gostaria de ficar na União Europeia ou sair, né, pensando em todas as características disso. Aí, no caso, em 2016 isso aconteceu. O resultado foi a saída. Como a gente vê aqui no mapa, essa divisão assim não foi assim a decisão unânime, né? Longe disso. Então você tem 51,9% que decidiu que se devia sair e 48,1% que decidiu ficar. Quando a gente coloca isso por região do Reino Unido, ou seja, dentro dos países do Reino Unido, você tem lá as suas províncias, suas regiões. Então, por exemplo, você tem aqui o seguinte: a grande área vermelha que está aqui no mapa é basicamente a Inglaterra e o País de Gales. E a área azul, você tem aqui o seguinte: você tem a Escócia, a Irlanda do Norte, que inteiramente votaram com a intenção de permanecer, ou seja, a região ganhou. Não quer dizer que todo mundo ali votou para permanecer, mas sim que a maioria. Em alguns pontos mais específicos em que votou na própria Inglaterra, que é a região de Londres, próxima a Londres e algumas áreas interiores. Então, ou seja, quem decidiu isso basicamente foi Inglaterra e País de Gales. Nessa tabela aqui, a gente vê o seguinte: a gente vê o percentual por região. Então você tem aqui a Inglaterra, que a maioria optou por sair. Na Irlanda do Norte e na Escócia, a maioria foi por permanecer. Enquanto que no País de Gales, a maioria foi também por sair. Então, ou seja, só que daí a quantidade de habitantes acaba sendo maior na Inglaterra, o País de Gales acabou indo junto, então no fim deu essa diferença. E obviamente, quando uma eleição é decidida de modo apertado, acaba não sendo uma coisa bacana, acaba sendo muito complicado. Mas por que eles decidiram sair, né? Então, nesse próximo slide aqui a gente vê o seguinte: porque esse negócio de fronteiras abertas não é um negócio legal, assim. Então, ou seja, porque daí imigrante chega, daí entra aquele papo de tirar os empregos dos britânicos. Aí é a primeira coisa, né? Então, aí você pensa assim, mas... Ou seja, o cara não chegou lá porque é mais assim, porque a mão de obra estava muito cara, porque você teve... Porque os britânicos não quiseram mais aqueles empregos. Então, em países desenvolvidos é comum você só ter nos empregos mais básicos, ou seja, aqueles mais simples, ou seja, vendedor, operador de caixa, ah, na construção civil, tudo. Você vê pessoas de outros países, porque elas não se interessam tanto. As pessoas locais não se interessam tanto por esses empregos, porque ou não pagam bem, ou qualquer outra coisa e querem ganhar mais, né? E aí, então, sim, fechar as fronteiras para que você consiga controlar, ou seja, quem você quer no país. Isso tem outras implicações, mas outra ideia é a questão de defender a soberania nacional, porque com questões ligadas a terrorismo, por exemplo, muitos terroristas que tiveram ataques na França e tudo mais, eles tinham nacionalidade francesa. Ou porque nasceram mesmo na França, ou porque eram de colônias e obtiveram a cidadania. Então eles teriam trânsito livre na Europa, como cidadão europeu.
E isso desagrada muita gente, né? Então você poderia defender a soberania daqueles povos que você considera inadequados. A própria questão financeira, que daí é o clássico, assim, que os países eles contribuem para o bloco e tem retorno dos benefícios de questões políticas. Aí entra aquela velha conversinha. Ah, a gente contribui bastante para o bloco, contribui muito e o retorno que a gente tem é muito pouco. Eles acabam ajudando muito mais o outro do que, sinceramente, ou seja, como se isso fosse verdade. A contribuição nem é tão grande assim. E outra coisa é defender a identidade cultural. Ou seja, com gente de outros povos entrando, ocupando mais o país, você vai ter a manifestação cultural deles. É natural. E aí você vai pensar assim que a identidade dos britânicos vai se perder. Por exemplo, qual que é a grande contribuição para a culinária, por exemplo, britânica? Pare para pensar um pouquinho. Se souber alguma coisa, você coloca nos comentários, tá bom? E assim, e no fim das contas, aqui no próximo slide, já vai passar um pouquinho dos 20 minutos, desculpa aí, gente. Vamos lá. E algumas consequências disso acabam sendo, primeiro que assim, vai reanimar o sentimento separatista que você tem na Escócia e na Irlanda do Norte, ou seja, da Escócia se tornar um país independente, que houve um referendo em 2014 que foi no aperto que decidiu ficar, que não se separar, né? Foi no aperto, foi campanha política e tudo mais. Então, agora os caras querem fazer outro referendo, outra discussão, outra votação. E na Irlanda do Norte a discussão não é nem de virar um país independente, mas sim ela se juntar com a Irlanda, que a ilha da Irlanda virar um país só. Que eles estavam separados por questões culturais, teve vários acordos e teve vários problemas para definir como isso, e a Irlanda está no centro dessa discussão. Também a saída das empresas, com isso, também com a decisão de sair do bloco, as empresas transnacionais, ou seja, empresas de outros países, da Ásia, dos Estados Unidos e tudo mais, que tinham sede no Reino Unido e atuavam para a União Europeia inteira, resolveram que era hora de sair, porque ela ia ter controles burocráticos para entrar, né? Então foram para a Irlanda, para a França, para a Holanda, para outros países. Outro aspecto também que é complicado são as incertezas econômicas quanto ao futuro. No fim das contas, os países eles estão... Fica assim, aquela coisa, o que vai acontecer com a economia, o que vai acontecer, qual que é a dificuldade, os empregos, vamos pensar em vários aspectos. Desvalorização da Libra, da Libra esterlina, que eles não adotaram o euro, né? Então, vai ter todas essas preocupações. E a própria divisão quanto ao tema no país, assim, mostra bem claro, porque daí o que acontece? Algumas pessoas, na campanha, elas não foram muito orientadas, né? Isso acabou gerando uma dificuldade. Então essa foi uma questão complicada. Então elas votaram porque acreditaram no bom, que a Inglaterra estava muito bem, que aquilo outro tudo, e você vai ver, não é bem assim, né? Então assim, muitas pessoas acabaram se conscientizando de que isso era um problema e e mudaram de lado. Então começou muita discussão para ter uma segunda votação. Você tem certeza que você quer sair? Para ver se parava esse processo. No fim das contas, o que aconteceu? Então a gente vê aqui nesse último slide que depois de 4 anos negociando, saída 3 primeiros ministros e muita tensão, ou seja, porque o primeiro-ministro David Cameron, que foi quem fez a eleição, como não foi o resultado que ele queria, ele falou, não tem como tocar isso aqui, renunciou. Entrou a Theresa May, que não conseguiu emplacar quase nada assim, das propostas, porque ela negociava um negócio com a União Europeia, ia chegar na Câmara dos Comuns, e os caras não aprovavam. Aí ela fazia um acordo com a Câmara dos Comuns, chegava na União Europeia e não aprovava. Porque não é só assim falar, não brinco mais e vou embora, pronto. Mas sim que você tenha acordos, porque você tem coisas a serem pagas, coisas a receber, então você tem acordos, leva 2 anos para você fechar e algum acordo você vai fazer. E a dificuldade foi isso, era para ser em 2 anos, então eles aprovaram, a votação foi em junho de 2016. Então eles entraram com o pedido de saída, formalizaram isso em forma de lei e tudo, em 2017, no comecinho, e era para ter saído então em 2019. Daí se enroscou porque não achava um ponto, não fechava acordos, porque senão você de repente você fecha todas as fronteiras, o limite que entre as Irlandas virar internacional,
Então você tinha que resolver vários problemas políticos para conseguir estabelecer a fronteira. Então, no final de janeiro, conseguiu-se fechar um acordo entre União Europeia e o Reino Unido, e aí houve a saída do Reino Unido. Então, as consequências a gente não está conseguindo medir agora por conta da pandemia, mas de qualquer maneira isso vai poder ser avaliado daqui a algum tempo quais os impactos tanto para a União Europeia quanto para o Reino Unido. Tá bom, gente? Passou bem aqui, passou já 25 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de tirar suas dúvidas. Podem entrar em contato pelo e-mail, vejam a atividade no blog. E é isso, gente. Abraços a todos.